Quem quer aqui receber as bênçãos de Deus, diga amém. Graças a Deus. Nós vamos hoje meditar no tema Desfrute das bênçãos que Deus tem para você. Para isso, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, verso 13. A Bíblia, ela não é um livro onde nós tiramos somente de um único versículo a verdade suficiente para aquilo que nós queremos ou precisamos aprender. A Bíblia é como se fosse um álbum de fotografia ou até mesmo um quebra-cabeça, onde você precisa de complementos, porém complementos dentro dela mesma, porque a Bíblia não se contradiz, mas ela se completa, e não complementos fora da Bíblia, como por exemplo na história do cristianismo, enfim. Nós precisamos única e exclusivamente da palavra de Deus quando o assunto for cristianismo, de uma forma geral. E aqui nós temos lições preciosíssimas, inclusive como ficar rico. É isso mesmo, a Bíblia ensina isso. Mas essas bênçãos que eu quero trazer aqui hoje na mensagem não está relacionado somente com a prosperidade financeira, até porque a prosperidade financeira é um dos pequenos itens de bênçãos que Deus tem para nós. Então nós vamos meditar a partir de um texto, mas em cima dele nós vamos para outros textos, ok? Provérbios 28, versículo 13, diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu vou ler mais uma vez ali no telão, uma outra versão. Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra, lida mais uma vez. E nesta hora traremos lições preciosas para o nosso dia a dia. Que a tua igreja venha compreender, ó Deus, as tuas lições, apesar de mim, mas pelo teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Está vazio. Existem 4 considerações importantes sobre bênçãos de Deus. A primeira é a lei da semeadura. Muitos cristãos se esquecem da lei da semeadura. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá fartamente. Certa vez, eu estava preocupado com o ministério e fui conversar com um pastor, amigo meu, e a pergunta que ele fez foi: o que você plantou? E aí então eu fui analisar aquilo que eu vinha fazendo, porque tudo que nós colhemos hoje pode ser fruto daquilo que nós plantamos ontem. Pode ser. Porque nós não estamos aqui somente debaixo da lei da semeadura. Como eu disse, existem aqui 4 considerações.
E a primeira delas é a lei da semeadura. Um outro texto em Provérbios 15, versículo 1, diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se você plantar grosseria no seu relacionamento conjugal, não queira colher bênçãos. Se você não tem sido amigo dos seus filhos, acredite, você está semeando. Mas cuidado com aquilo que você espera colher. Logo, nós precisamos saber o que estamos semeando. A semeadura, ela é intencional. Não, a gente vai vivendo aí, depois a gente vê o que vai dar. Deixa a vida me levar, né? Como diz o Zeca. Deixa a vida me levar. Aí não há semeadura. Aí é como você sair no meio do mato. Obrigado, Cláudio. É você sair no meio do mato procurando pé de piqui. Porque lá no cerrado, o pé de piqui dá assim, ó. Claro que existem aquelas pessoas que plantam piqui. Piqui. Gente, quando você for para o Mato Grosso, você procura lá, o que é piqui? Que é um negocinho amarelo assim que você, no arroz ou então no frango, fica, ó. Arroz com piqui. Meu Deus. Uma pimentinha. Mas, não, a gente, não, vamos sair pelo mato aí procurando. Mas é possível plantar e colher. É possível. Cuidado com as palavras em casa. Seja amoroso em casa, Pastor Flávio. E aí então nós teremos colheitas. Esta semana eu tirei um tempinho para escrever para os jovens. Escrevi para alguns jovens. Olha, estou escrevendo aqui para desejar bênção para a sua vida. Vieram os frutos. Mas eu não semeei para eu, sabe? Eu abençoei. E eles foram abençoados e me disseram que foram abençoados. Lei da semeadura. O homem irritável provoca dissensão. O paciente acalma a discussão. Até rimou, né? Provérbios 15, 18. Se você é uma pessoa irritante, colha os seus frutos. Lei da semeadura. Então, se queremos bênçãos no relacionamento, nós temos que plantar bênçãos. Aprender a conviver. Agressões verbais ou até físicas têm suas consequências. Certa vez uma irmã ligou para o pastor. Pastor, quero pedir conselho, porque meu esposo acabou de me bater aqui. O pastor falou assim: não, irmã, você ligou errado, é para a polícia, não é comigo não. Não é casa de pastor, é casa de polícia. Semeadura. A segunda consideração sobre bênçãos é o Kairos de Deus. Kairos é o tempo de Deus, o momento de Deus, o momento que Deus decide entregar ou permitir. Nós não estamos no controle do tempo. Talvez hoje a gente planta, mas quem manda a chuva é Deus. Se formos prudentes, plantaremos na época da chuva. Eu que fui missionário 8 anos no campo rural, eu sabia que lá em Mato Grosso, a época de jogar a soja, ou então o girassol, o milho, era ali um mês antes da chuva. Mês de outubro, mais ou menos, que novembro começa as águas. E vai até março. Então, quando dava janeiro, meu Deus, estava o girassol, aquela plantação gigantesca de girassol. Cada foto que nós fazíamos parecia capa de caderno, não tem? Aquela capa de caderno cheia de girassol.
era aquilo lá. Mas por quê? Foram prudentes, né? Mas o tempo de Deus para mandar a chuva, o tempo de Deus para desfrutarmos das bênçãos, nós precisamos lembrar desse tempo. Eclesiastes capítulo 3, um texto bastante conhecido, diz: para tudo há uma ocasião e o tempo para cada propósito debaixo do céu. E no descorrer do texto, ali nós temos novamente a lei da semeadura. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de falar, tempo de estar calado, né? Tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de guerra, tempo de paz. Mas há um tempo para todas as coisas. A terceira consideração sobre bênçãos é a sua satisfação em Deus. Deixa eu explicar. Texto de Salmo capítulo 37, versículo 4 diz: deleite-se no Senhor. Aí o texto diz: e Ele atenderá os desejos do seu coração. Eu comecei a mensagem perguntando: quem quer receber as bênçãos de Deus? Nós queremos. Nós queremos as bênçãos de Deus, sim ou não? Mas e quando essas bênçãos chegarem, nós seremos gratos a Deus por elas, sim ou não? Sim, mas o que o texto está dizendo é: você já é grato a Deus hoje? Pelas bênçãos que você tem hoje? Você reconhece as bênçãos de Deus hoje? Então, uma outra versão diz: agrada-te do Senhor. Agrada-te não significa agrade a Deus, senão seria bajulação. Mas agrada-te seja grato a Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe por quê? Porque se você é grato a Deus, Ele sabe que a vontade dEle em você, ou para você, será motivo de, mais uma vez, de adoração, de gratidão. Então, a sua satisfação em Deus. Se você hoje é ingrato, entenda uma coisa: quando a bênção chegar, você vai achar que não foi o suficiente. E Deus sabe disso. E talvez, não quero aqui dizer o que Deus vai fazer ou não vai fazer, mas talvez Deus até segure, porque conhece seu coração amanhã. Ingratidão. Se eu entregar, não será suficiente. Então nós temos que ser gratos hoje. Senhor, obrigado pelo meu carrinho. Tem, mas está pago. Aí, porque quando vier um mais novo, Senhor, obrigado. Senhor, a minha geladeira está uma bênção, cheia. Mas quando está acabando, Senhor, Tu és o nosso provedor e nós somos gratos, estamos satisfeitos em Ti. Deus vai lá e abençoa. Então as bênçãos que nós queremos desfrutar de Deus tem a ver com a postura também que temos diante daquelas que nós já recebemos. E a quarta consideração é a sua sinceridade diante de Deus. E é aqui que nós vamos destrinchar, que tem a ver com esse texto. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que fazer então para desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós? O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a atenção para as suas escolhas. Se queremos colher bênçãos amanhã, nós temos que cuidar com as sementes que jogamos hoje. Quem esconde os seus pecados ou o que encobre as suas transgressões. Se aqui diz quem esconde, significa que não são todos. Há aqueles que escondem o pecado, mas há aqueles que não escondem quando cometem. Mas todos somos pecadores.
A nossa postura nunca deve ser de esconder os nossos pecados, muito menos escondido consumir, praticar. Pecado é algo que não foi feito ou não existe. E dá um ponto teológico, meu Deus, para estudar. Pecado é algo que não existe para o ser humano. Sabia disso? Assim como a morte não existe para o ser humano. Não era para o ser humano. O inferno não foi criado para os seres humanos. Ah, Deus é amor, Ele não manda ninguém para o inferno. Não manda, não. As pessoas escolhem ir para lá. Não vamos entrar nas entrelinhas aqui, mas o pecado, ele não deve ser consumido. Mas aqui é um problema. Nós somos pecadores, nós temos uma natureza pecaminosa. Nós praticamos o pecado. Nós erramos. Nós temos uma tendência maior para cometer pecado. É como se estacionássemos o carro numa descida, desligássemos o motor e se tirar o pé sozinho, o carro desce. Assim somos nós com o pecado. A nossa tendência é descer para ele. Sozinho, ou por o maior desejo do mundo, a gente não foge dele. Nós corremos para o pecado. Mas ainda bem que Jesus resolveu isso para nós. Mas resolveu em partes, no que se trata de tempo. Todo o problema do pecado foi resolvido. Mas há bênçãos relacionadas ao pecado que nós só vamos desfrutar completamente lá na glória. Por exemplo, a culpa do pecado já foi resolvida. Justificação. Justificação é o ajuste do homem com Deus. É o reatar da amizade com Deus. Porque o pecado nos separava. Mas agora nós já temos uma amizade restaurada. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E se nós entregamos a nossa vida a Cristo, nosso relacionamento com Deus já foi resolvido, ajustado. Justificação. Então a culpa do pecado, se entregamos a vida a Cristo, se entendemos a obra redentora de Jesus na cruz, já foi resolvida. Mas por que nós ainda temos o desejo? Porque nós convivemos em um corpo corruptível, nascido de pecado. Nascido, gerado de pecadores, nossos pais. Por isso há a luta contra o pecado. Como muitos sabem, eu vim do samba, vim da noite. E uma razão não me faz voltar para lá: Jesus. Porque tem samba de qualidade, tem músicos bons. Eu conheci os melhores do Brasil, os estúdios. Samba que dá gosto de ouvir. Mas eu não ouço. Mas por uma razão: Jesus. Só por causa de Jesus. E se não fosse Jesus, a minha carne desceria para esses ambientes, para esse tipo de repertório, esses tipos de música. Tudo aquilo que o ambiente promove, aquele ambiente que eu digo é o ambiente da noite, com cervejada, aquela coisa toda. Eu desceria naturalmente, eu desceria para lá. Porque eu vivo em um corpo corruptível. Naturalmente. Mas por causa de Cristo. Eu lembro que quando eu me converti, eu não dormia cedo. Porque o fim de semana a gente estava sempre nas noites.
Então dava 10 da noite, a gente acordava, descansava das 7 às 10 da noite, para levantar e sair. E quando eu me converti, dava 8h30, 9 horas da noite, sexta-feira, eu ia deitar para dormir, e eu não entendia como que eu estava em paz, em deitar e dormir aquela hora, naquele dia. Era algo de Deus. Eu poder deitar e dormir sexta-feira sem, parece que aquela descida agora ficou plano, o carro parou. Sabe, eu não era mais atraído para o pecado. Isso também Jesus resolve. E vou tocar num ponto aqui que aí fora, se brincar, é perigoso até me prenderem. Homossexualismo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Cristo não permite que nós desçamos. O nosso corpo fica no plano, porque nós não temos mais nós não somos mais dominados pelo pecado quando temos Cristo em nós. Não há mais domínio. Agora a escolha passa a ser nossa. Nós éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos por natureza dominados pelo pecado. Nossa escolha, nós temos o livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio era dentro de uma escravidão do pecado. Mas quando Cristo nos libertou, quando Cristo morreu na cruz, lá eu fui crucificado junto com Ele, todos nós fomos crucificados com Ele. E quando aceitamos aquela obra na cruz, a sua ressurreição também vem, os benefícios, as bênçãos da ressurreição para Cristo, vem também para nós. A garantia do céu, o domínio sobre o pecado, o domínio sobre a morte. Nós temos agora o domínio. Ah, eu nasci no corpo errado. Não nasceu não, você precisa de Cristo. Cristo liberta. Assim como me libertou do samba, liberta qualquer um de qualquer coisa. Ou não é Jesus que você ouviu falar, ou não é Jesus. Morro por essa Bíblia aqui. Fico com ela. Fico com a Bíblia. A Bíblia é a verdade. É ela que apresenta a salvação. A Bíblia não é uma historinha para boi dormir, não. Deus usou homens e mulheres para escrever a Bíblia, reis e escravos de qualquer lugar, de todo lugar do mundo, de épocas diferentes, e todos falam a mesma verdade. Porque todos foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E o propósito da palavra de Deus é libertação do pecado. Se você convive hoje no pecado, saia daqui sabendo que você está ainda escolhendo viver no pecado. Se é que você já entregou sua vida a Cristo. Se é que você já entendeu a obra redentora de Jesus na cruz. Se você não entendeu, pastor, eu não sei, me procure, eu sei. Eu vou explicar para você. Porque foi isso que me libertou. Em nome de Jesus, me procure. Porque se você morrer na condição que você está, você não vai para o céu. E é isso que a Bíblia diz. Por causa dos seus próprios pecados. Porque você tem culpa. Mas se você entregar sua vida a Cristo, a sua culpa foi cravada lá na cruz há 2000 anos atrás. E você não tem mais culpa. Mas você precisa entregar sua vida a Cristo. Não há um atalho para o céu. Não há um atalho para Deus. Não há um plano B. Somente Jesus é o caminho para Deus. Fui na padaria quase todo dia essa semana. Todo dia, viva São João. Eu em silêncio. Porque São João não vive. O único que vive eternamente é Cristo. O único que ressuscitou foi Jesus de Nazaré. Lázaro, quando Jesus ressuscitou, morreu, coitado. Morreu 2 vezes. Ele morreu 2 vezes, mas o único que morreu, ressuscitou e vive para sempre é Jesus. E é esse que resolve os nossos problemas do pecado. Porque quando o assunto é pecado, paralelo à morte. Jesus não cometeu pecado, então ele não tem nada a ver com a morte. Mas como ele nasceu num corpo corruptível,
Então ele enfrentou a cruz, foi morto. Mas para mostrar que ele não tem pacto com a morte, ele ressuscitou no terceiro dia. E ele não morreu. Mas ele não morreu mais. O corpo, o espírito continuava vivo. O espírito é eterno. O que encobre as suas transgressões. É possível ser liberto do pecado. Se você é escravo do pecado, mas já entregou a vida a Cristo, saiba de uma coisa, você não é mais escravo. É como aquele cavalo, eu até mandei uma imagem aí, Alzair, eu não sei se chegou aí. Chegou? Deixa eu ver se está fácil ali. Olha aqui, ó. Vai passando. Ah, não. É aquilo ali, ó. Aquele cavalo, ou um burro, não sei o que é, ele acredita plenamente que ele está preso ali. Ele acredita, ele não sai, ele passa 3 dias aí, mas ele não sai daí. Assim é o pecado na vida do crente. Assim é o pecado na vida do crente. Você não está mais preso nele. Você foi liberto. Mas se você consome, continua consumindo, é porque você ainda acredita que é escravo dele, mas você não é mais. Você não é mais um prisioneiro. Por isso, em nome de Jesus, não encubra as suas transgressões. Deus está vendo. Deus sabe. E ainda a palavra de Deus diz: tudo que é feito coberto, uma hora será descoberto. Isso que a Bíblia diz. Pecado não deve fazer parte da nossa vida. Infelizmente nós convivemos com ele. Mas o pecado na vida do crente deve ser um acidente. Os cristãos de Roma, eles tinham a tendência, segundo Paulo, capítulo 6, tá? O Romanos capítulo 6, texto de Paulo. Eles tinham uma tendência em pensar o quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Bom, então, significa que quanto mais eu pecar, mais graça terei? O apóstolo Paulo fala assim: de maneira nenhuma. Como pode? Você que já morreu, você que já foi batizado em Cristo, ele fala batismo. Você que já foi batizado em Cristo, viver uma vida de pecado. Então não há pacto mais com o pecado. Pode haver aqui uma dependência e que há tratamento. Vou dar um exemplo bem, tá? Por exemplo, a questão de bebida alcoólica. Pastor, eu não consigo abandonar. Já entreguei minha vida a Cristo. É uma questão de dependência, é tratamento. Vai se tratar. Não há problema em se tratar. Não há. Vai se tratar. É uma dependência. Pornografia. Não se iludam. Pornografia é a droga do século. É a nova droga do mundo inteiro. É uma droga. Por que eu digo droga? Porque vicia. Porque muda o cérebro, transforma o cérebro. Cria atalhos no cérebro. Quando você está passando por um momento de frustração, o seu cérebro grita a proposta da pornografia, porque lá há produção de hormônios. E o cérebro, então, ele começa a chamar: ei, lá na pornografia tem uma solução para você. Esqueceu? E aí você acaba indo para lá. Pastor, já me converti. Pastor, não consigo ser liberto. Tratamento. É questão de tratamento. Talvez seja já um caso de considerado doença, vício, que precisa de tratamento. Mas a escravidão do pecado, você já foi liberto. Você já foi liberto. O que encobre as suas transgressões não desfruta das bênçãos de Deus. Porque as bênçãos para chegar até nós, elas não vêm baseadas em rituais. Oração, dízimo, frequência da igreja, não é isso não.
Tanto que o último ponto aqui é a sua sinceridade com Deus. É você e Deus. Em nome de Jesus, se você está precisando de ajuda, conte com a igreja. Conte com a igreja. O propósito não é crucificá-lo, não é isso. É justamente o contrário, amá-lo. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos confessar os nossos pecados. Se não me engano, Tiago fala sobre isso, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados. O que encobre as suas transgressões não prospera. Mas o que confessa, Cláudio, por favor, me ajude em nome de Jesus. Eu preciso confessar, abrir o coração. Ah, pastor, mas e se eu não confio? Isso é outro ponto. Mas procure alguém que você confie. Ainda que seja de outro lugar, mas confesse. Também cuidado com quem você vai procurar, né? Seja prudente. Então, atenção para as escolhas. Quem esconde os seus pecados. Aí vem então o segundo ponto. A consequência. Jamais prosperará. A prosperidade vem do Senhor. Salmo capítulo 1, versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera. Mas nós sabemos aqui que o versículo 1 e versículo 2 diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem as bênçãos. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, que dá o fruto no tempo certo, hora que o kairós de Deus, no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo, fique com a Bíblia em nome de Jesus. Tudo o que ele faz prospera no Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor. Agrada-te do Senhor. Olha como que a Bíblia ela não se contradiz, né? Se eu sou grato a Deus, se o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite, é claro que não tem a ver somente com meditação, tem a ver com prática. É o que Jesus fala. Deixa eu abrir um texto aqui. Apocalipse capítulo 1, se não me engano. Isso, primeiro Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas. Então nós temos que ouvir a palavra, ler a palavra, ouvir a palavra, guardar a palavra, praticar a palavra, vivenciar a verdade, vivenciar o reino de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. Aí o reino vem e a gente vive em desobediência. Senhor, cadê as bênçãos? Como desfrutaremos de bênçãos? Desobediência, uma vida de mau testemunho, uma vida de rebeldia, uma vida de não tem nada a ver. O apóstolo Paulo diz: andai em novidade de vida. O que você pode olhar para a sua vida e dizer que é novidade de vida? Novidade de vida, é claro, assim, não é assim, pastor, eu tenho uma novidade para te contar. Não, não é isso não. Essa novidade de vida é: você deixou o velho homem, o homem pecador, e agora você vive uma novidade de vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então agora você está numa novidade de vida.
Ah, mas é São João. E a novidade? Aí vem a pergunta. Aí vem a frase. Ah, mas não tem nada a ver. E as bênçãos? Não tem nada a ver. As bênçãos não tem nada a ver com você. Desfrutar das bênçãos. Para desfrutarmos das bênçãos de Deus, a semente é a obediência. É a obediência. Desobedecer à verdade de Cristo. Ou viver contra aquilo que a Bíblia diz. Ou aquilo que a Bíblia diz não e você diz sim. É uma semeadura de frutos que você não vai poder consumir. Que são venenos. Você mesmo não vai poder consumir. Jamais prosperará. Quero que a igreja entenda isso. Jamais prosperará. Os que permanecem no pecado, né? Os que encobrem as suas transgressões, jamais prosperará. Você precisa ter medo disso. Medo nesse sentido de temor. Palavra de Deus. Nós temos que ter medo. Livra-nos, Senhor, da rebeldia. Livra-nos da desobediência. Livra-nos de tudo aquilo que tem a ver com a nossa carne. Livra-nos, Senhor. Nós não queremos isso. Livra-nos daquilo que nós não podemos ver. Nos dê discernimento. Meus irmãos, não é Deus quem vai mudar o canal. Não é Deus quem vai mudar o botãozinho do link do site que você não deve ver. É você. A responsabilidade é sua. Não é o diabinho falando de um lado e o anjinho de outro. Você vai falar assim, ah, e agora? Eu dei ouvido pro diabinho. Agora a culpa é do diabo. Eu já falei isso aqui uma vez. Cair no pecado é uma parceria entre você e Satanás. Deixa eu me incluir. É uma parceria entre nós e Satanás. O dia que eu escolho cair em pecado, eu disse, Satanás, pá, vambora. Porque a escolha é minha. Quem escolhe cair em pecado sou eu. E como que eu quero desfrutar das bênçãos de Deus? Jamais prosperará. O pecado nos afasta das bênçãos gloriosas de Deus. Todos pecaram e separados estão da presença de Deus. Pecado e bênçãos não caminham juntos. A qualidade da vida espiritual é fruto de uma vida longe do pecado. Reconhecer que jamais prosperará é o primeiro passo para o perdão e a purificação. Terceiro passo, terceiro ponto aqui da mensagem, a iniciativa. Quem confessa os seus pecados. Texto, só para relembrar, o que encobre as suas transgressões, primeiro. Segundo, jamais prosperará. Terceiro, mas o que as confessa e deixa, né? Aqui. Então vamos falar agora o terceiro, é a iniciativa. Quem confessa os seus pecados. Há uma chance para quem se arrepende. Se você comete pecado, se você, meu irmão, comete pecado e sente uma tristeza depois, entenda que essa tristeza é o Espírito Santo de Deus te lembrando que a postura que você teve não é uma postura de filho de Deus, mas é uma postura de rebeldia. Mas a tristeza tem o objetivo de fazer com que nos humilhemos justamente para confessar nossos pecados. Abra sua Bíblia em Hebreus. Jesus me dá o endereço. Hebreus capítulo 11. 11 não, 12. Obrigado, Jesus. Hebreus capítulo 12.
versículo 10. Para nós entendermos o contexto aqui, deixa eu ler do... Meus irmãos, eu vou ler desde o 4, tá? Hebreus 12, 4, diz o seguinte. Ora, deixa eu ver, vai estar no telão? A partir do versículo 4, meu irmão. A partir do versículo 4, aí a gente pode ler aqui pelo telão, porque nós teremos uma mesma versão, e nós vamos ler, Alzair, até o versículo 11, tá? Olha o que está escrito aqui, ó, no telão. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha o nível do autor de Hebreus, que ele coloca como deve ser a nossa luta contra o pecado. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas são ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua o quê? Santidade. Nenhuma disciplina aqui, ó, parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por eles foram exercitados. Até aqui. A tristeza que o pecado gera no seu coração é disciplina de Deus. Mas essa tristeza é para o arrependimento e confissão. Porque João, na primeira carta, ele diz que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Então, mas a Bíblia, ela tem uma proposta para resolver isso, que é Cristo. O seu Espírito habitando em nós, quando temos posturas de filhos que não de Deus, o próprio Espírito de Deus que habita em nós trará tristeza para nós. Mas uma tristeza com o propósito não é de você ser uma pessoa depressiva, né, Terezinha? Pessoa com depressão. Eu sou um pecador e pronto, vou ficar deprimido aqui. Não, não é isso. É uma tristeza para a confissão. Para você se arrepender. A iniciativa é a confissão. O que fazer com o pecado? Confessar. Confissão é uma decisão pessoal. Que aqui também diz: aquele que confessa e deixa. Porque há aqueles que não confessam. Então a postura nossa diante do pecado deve ser de confissão. E o quarto e último, para desfrutarmos da prosperidade de Deus, seja na nossa casa, seja prosperidade financeira. Porque o que adianta você ter bens, Deus te abrir as portas e você não ter sabedoria bíblica para gerenciar tudo isso? A quarta é a ação.
a iniciativa é quem confessa. E quarto, a ação. E deixa os seus pecados. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Abandonar faz parte de um único processo de perdão. Confessar e abandonar. Confessar sem abandonar é permanecer. Deixa eu contar um caso para os irmãos. Obrigado pelas águas. Vou dar um caso para vocês. Não existe igreja perfeita. A nossa igreja não é perfeita. Não existe pastor perfeito. Pela graça. Eu confesso que depois, quando eu chego em casa, toda vez que eu prego, eu vou assistir o sermão inteirinho do YouTube. Eu assisto. E assim, parece que às vezes eu sou até audacioso demais de falar algumas coisas aqui. Mas é a verdade de Deus. E essa verdade é primeiro para mim. Não há diferença entre a igreja, eu digo a membresia, e o líder de ministério, o pastor. Não há diferença. É a mesma coisa. Todos nós carecemos da graça de Deus. Somos pecadores perdoados. Perdoados. Precisamos da misericórdia de Deus. Mas houve um caso onde um pastor caiu no pecado e ele teve a humildade de pedir perdão para a igreja. A igreja perdoou. Imediatamente ele voltou para o ministério. A igreja acertou ou a igreja errou? A igreja errou. Porque quando um filho desobedece, ele percebe que ele desobedeceu. Me desculpa, eu desculpo. Mas senta ali que você vai ficar de disciplina. Ou então, senta ali. Ou então, a gente estava indo para tal lugar, então você não vai mais. Você vai ficar de disciplina. Porque se não há disciplina, dificilmente há correção. Então, confessar o pecado é o primeiro ponto. É a iniciativa. Mas deixar o pecado é que vai trazer libertação. Trazer libertação no sentido de você não praticar mais, você abandonar. Conhecereis a verdade vos libertará. Deixa eu deixar claro aqui, porque quem liberta é a palavra, é Cristo. Mas se você voltar a praticar, de nada adiantou. Confesse, mas é preciso deixar. Por que a igreja se equivocou na postura de aceitar o pastor imediatamente no ministério? Porque não houve tratamento. É preciso tratamento. Porque o tratamento faz parte. O tratamento é prova de amor. Ai dos pais que não disciplinam os filhos. Sabe o que acontece? Sobra para os pastores. Sobra para a polícia. Sem correção. Não há abandono do erro. Então é necessário esse ato de amor para deixarmos. O benefício alcançará misericórdia. Ou seja, as bênçãos de Deus derramarão sobre nós. Quem quer aqui as bênçãos de Deus, diga amém. Mas há um preço aqui. Há um preço. Ah, mas isso não seria um ritual, então? Para eu receber, eu tenho que fazer isso, isso, aquilo? Não. Tem a ver com agrada-te do Senhor. Tem a ver com a sua satisfação em Deus. Em Deus. Se você for satisfeito em Deus, Senhor, eu vivo do teu reino. Eu vivo o teu reino. Eu entreguei minha vida a ti.
Eu abandonei a minha vida que desagradava ao Senhor. Eu vivo uma novidade de vida e sou feliz por isso. Eu entendo que existem coisas que eu posso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Cristo. Então, em Cristo, meus irmãos, em Cristo vocês podem fazer o que quiser, porque em Cristo você não pode pecar. Mas se você pecar, há um advogado junto ao Pai em nosso favor. Mais uma vez, o problema do pecado para o cristão já foi resolvido. O problema do pecado para o mundo está conosco, cristãos. E nós é quem temos que anunciar isso lá fora. Porque as pessoas não sabem. Elas não sabem que a solução do pecado está em Cristo. Para desfrutarmos então, para concluir, meus irmãos, as bênçãos de Deus, nós precisamos entender que nós devemos cuidar com o que semeamos. Seja em casa, no trabalho. O patrão me mandou embora, perdi a bênção. Perdeu. Por que mandou embora? Não, pastor, é que me pegaram roubando lá. É o quê, né? Aquilo, existem situação que manda embora porque estamos cortando despesa. Enfim, algo que não está sob seu controle não pertence a você. Você não é culpado. Tá? Eu estou dizendo aqui é aquilo que é sua responsabilidade. Lei da semeadura. Segundo, o tempo de Deus para desfrutarmos das bênçãos. Talvez falta muito pouco para essas bênçãos chegar até você. Talvez falta muito pouco. Permaneça fiel em nome de Jesus. Terceiro, a sua satisfação em Deus. Gratidão. Você é grato a Deus pelas bênçãos que Ele já tem te dado? Pelas bênçãos que você já recebeu? Você é grato a Ele? Sonda o seu coração. E quinto, a sua sinceridade diante de Deus. Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. E quando nós vamos para diante de Deus, tudo que estamos fazendo é revelado a Ele. Se pecado, é revelado. Amém por isso. Confesse. Abandone o pecado. Abandone a prática. E aí você vai ver bênçãos derramando sem medida, esperando o tempo de Deus, entendendo que Deus é governador e semeando com sabedoria. Amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Eu não sei qual bênção você gostaria de receber esta semana de Deus. Talvez ver o seu filho aqui na igreja, sua filha, de volta para os caminhos do Senhor. Talvez uma porta de emprego sendo aberta. O que temos plantado para que isso aconteça? É a pergunta daquele pastor que ele fez para mim. Para que eu tenha meu filho de volta ao caminho do Senhor. Aquilo que depende de mim, o que é que eu tenho plantado? Se eu quero uma porta, se eu espero uma porta de emprego, se depende de mim, se é aquilo que depende de mim, né? O que é que eu tenho plantado? Pai, no nome de Jesus, tantas bênçãos gostaríamos de receber. E aqui no meio do teu povo, talvez as mais diversas bênçãos podem ser esperadas, se possível até esta semana. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração. A tua palavra também diz que aquilo que pedimos ao Senhor, muitas vezes nós não recebemos porque é para o nosso próprio prazer. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, o que pedimos ao Senhor é luz.
enxergarmos que direção tomar. Dá-nos, ó Deus, sabedoria e prudência para semearmos aquilo que é aprovado pelo Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, haja através do Teu Espírito, ó Deus, em nós. Mortifica, Senhor, a nossa carne, as nossas próprias vontades que lutam contra a Tua vontade. Não, ó Deus, pelas bênçãos somente, mas para agradar o Senhor, para que o Senhor possa olhar para nós e ver em nós uma obediência tal, uma fé que agrade o Senhor, que sejamos filhos aprovados pelo Senhor e não filhos rebeldes, desobedientes, crentes carnais, mas somente espirituais, dependentes do Senhor. Talvez haja no nosso meio pessoas dependentes dos prazeres que o pecado promove. Em nome de Jesus, que haja libertação nesta noite. Total libertação. Porque nós já vencemos na cruz, através do Senhor, ó Deus, nossos pecados. A escravidão do pecado não nos pertence mais. E nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus, ó Pai, nos dê a alegria, devolva a alegria da salvação para aqueles que perderam, para a honra e glória do Teu nome. E que possamos ouvir testemunhos das bênçãos recebidas aqui, para a edificação da Tua igreja, para a comprovação de que a Tua palavra é a verdade e de que vale a pena ser fiel às Escrituras, por amor a Ti, renunciando os nossos próprios desejos, pagando o preço da luta contra a carne, Pai. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto. Vamos lembrar de orar pelo nosso pastor Paulo Sérgio, que foi para Poço Verde, mas que voltará, segundo as informações dele mesmo, amanhã pela manhã. Então, para Deus dar uma viagem segura, se estiver chovendo na estrada também. E o desejo do meu coração é que todos tenham uma excelente semana em nome de Jesus. Você foi abastecido nesta noite? Diga amém. Graças a Deus. Nós temos uma missão lá fora de ser testemunhas vivas. E não é fácil. Quando o carro fecha a gente, nós temos que ser testemunhas vivas, né? Quando alguém fala de um jeito que a gente não gosta, Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós temos que crucificar o nosso eu. Amém? Não é fácil, mas vale a pena. É a aprovação diante de Deus. Vamos colocar em pé. Nós vamos orar encerrando. Obrigado, Cláudio, pela direção. Obrigado, Enoque. Obrigado aos músicos, pessoal do som, Ministério de Recepção. Vamos orar. Te louvamos, a Deus. Porque o Senhor nos amou primeiro. E a Tua palavra diz que, como prova do Teu amor para conosco, o Senhor enviou Jesus para morrer a nossa morte. Receba, Pai, a nossa gratidão. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Ah, se não fosse Jesus. Ah, se não fosse o nosso Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana rica de bênçãos. De bênçãos, ó Deus. De bênçãos em nome de Jesus. Nos abençoe de uma maneira surpresa nesta semana. Mas saiba de uma coisa, ó Deus, que independente das bênçãos, nós somos gratos ao Senhor. Nós te amamos.
lembrando da palavra do Senhor a Paulo, a tua graça nos basta. Essa tua graça é tanta que o Senhor ainda insiste em nos abençoar. Por isso nos abençoe, em nome de Jesus. Receberemos a tua bênção. Continuaremos sendo gratos a ti. O amor de Deus, o Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo, seja com teu povo, ó Deus, hoje, aqui reunido e para sempre. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.